Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 471. E hoje vamos falar de adição e subtração com frações. Lembrando que quando eu adiciono e subtraio frações, é necessário que os denominadores sejam iguais. Uma fração ela tem dois elementos, o numerador e o denominador. O numerador está acima do traço fracionário e o denominador abaixo do traço fracionário. Então, quando os denominadores são iguais, que nem este exemplo, olha, eu tenho 5 décimos adicionado com 2 décimos. Adicionado com 2 décimos. Somar frações, a primeira coisa é analisar os denominadores, eles precisam ser iguais. Sendo iguais, eu vou manter o denominador e somar apenas os numeradores. 5 mais 2, 7. 7 décimos. Essa é a resposta. Este é o resultado. Esta é a soma de 5 décimos mais 2 décimos. 7 décimos. E se nós tivermos uma subtração, mesmo raciocínio, 8 onzeavos menos 3 onzeavos. Denominadores iguais? Sim, então vamos mantê-lo. E vamos trabalhar apenas com os numeradores. 8 menos 3. E 8 menos 3 igual a 5. Então, a resposta, o resultado desta subtração, que nós o chamamos de diferença ou resto, deu 5 onzeavos. Então, quando os denominadores forem iguais, basta você manter o denominador e trabalhar apenas com os numeradores. E quando eles forem diferentes? Quando eles forem diferentes, você precisa trabalhar com o menor múltiplo comum. Você precisa trabalhar com o menor múltiplo comum. E é o que nós vamos fazer agora. Então, de novo, denominadores iguais. Até vou fazer mais algumas com os denominadores iguais para ficar bem alicerçado essa ideia. Olha, 5 oitavos mais 2 oitavos. Denominadores iguais. Mantenho o denominador e somo os numeradores. Olha, 5 mais 2. Qual é a resposta? 7 oitavos. 7 quintos menos 3 quintos mais 2 quintos. Não importa que nós tenhamos subtração e adição. Trata-se aí, no caso, de uma expressãozinha numérica. Vou manter o denominador, que é o 5, porque todos têm denominadores iguais, e vamos trabalhar apenas com quem? Com os numeradores. Aqui é 2, viu, pessoal? Porque, olha, a minha letra realmente é complicada. Aí eu vou manter o denominador, 7 menos 3, 4, 4 mais 2. Então, a resposta será 6 quintos. Vamos fazer mais uma, cujos denominadores são iguais. 5 nonos mais 1 nono. Mantenha o denominador. 9. 5 mais 1, 6. 6 nonos. Sempre procure analisar uma fração, não que seja uma obrigatoriedade, tem atividades que às vezes solicita que você faça isso. Simplifique. Deixa ela mais simples, deixe ela na forma irredutível. O que é forma irredutível? Aquela fração em que não é mais possível simplificá-la. Então, 6 e 9. Por quanto que nós podemos dividir o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Eu preciso. Para simplificar uma fração, eu tenho que dividir. Simplificar, eu estou dizendo, não estou falando encontrar uma fração equivalente, porque encontrar uma fração equivalente eu posso tanto dividir numerador e denominador pelo mesmo número, como posso multiplicar. Agora, simplificar é sempre dividir. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, porque tanto o 6 quanto o 9, eles são múltiplos de 3, e 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, esta é a forma irredutível de 6 nonos, 2 terços. Eu posso dizer que ambas, obviamente, são equivalentes. Vamos fazer mais um. 1 décimo
Estou trabalhando primeiramente somente com os denominadores iguais, tá? Já já nós vamos começar a fazer adições e subtrações com denominadores diferentes. Olha só, denominadores iguais. Vou manter o denominador e trabalhar apenas com os numeradores. 1 mais 3 menos 2. Posso fazer direto? Claro que pode fazer direto, tá? Você já pode fazer direto se você quiser. E agora eu tenho aqui quem? 10. 1 mais 3, 4. 4 menos o 2. Eu tenho agora 2 décimos. De novo, como ambos são pares, dá para simplificar. Vou dividir este 2 por 2. Quanto dá? 1. Eu vou pôr a respostinha aqui. Vou dividir o 10 por 2. Quanto vai dar? 5. Você pode fazer assim também. Agora você pega só os resultados que você obteve das divisões por 2. Então, qual vai ser a resposta? 1 quinto. 1 quinto. Agora, para finalizar essa bateria de atividades em que envolve adições e subtrações com frações de mesmo denominador, depois já em seguida, na próxima lousa, nós vamos trabalhar com denominadores diferentes. Então, eu tenho 8 quinzeavos menos 4 quinzeavos mais 1 quinzeavos. Denominadores iguais. Primeira coisa que você tem que analisar. Você não pode somar numerador com numerador ou subtrair numerador com denominador e fazer isso para os denominadores. Não, os denominadores sempre você deve mantê-los. E eles precisam ser iguais. Então, aqui eu tenho 15. Agora, o que eu faço? 8 menos o 4 mais 1, igual. Agora, de novo, vou manter o denominador. 8 menos 4, 4 mais 1. 4 mais 1, 5. 5 quinzeavos. Como? Pelo critério de divisibilidade, todo número que termina em 5 será divisível por 5. Então, eu vou dividir este 5 aqui por 5 e este 15 também vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Então, a resposta será 1/3. Posso falar que é soma? Não, você não pode falar, porque eu não estou com uma expressão numérica, nem diferença. Tem que falar que aí é o valor numérico da expressão numérica dado envolvendo frações, porque a expressão numérica, lembrando, é uma sequência de operações matemáticas não realizadas. E agora vamos começar com frações de denominadores diferentes. Então, qual é a primeira? 2 quintos mais 1/3. Olhei para as frações, observei, primeiro já olho para os denominadores. Eles são diferentes. Então, do jeito que aí está, eu não posso somar 2 mais 1 e 5 mais 3, jamais. Então, agora eu vou criar uma nova situação, mas com denominadores iguais. E o que você faz? Você, como ambos são primos, números primos são aqueles números que admitem apenas 2 divisores. Números naturais, naturalmente, maior do que 1. Então, 5 vezes 3, quando eles forem números primos, os denominadores, o MMC vai ser o resultado da multiplicação entre eles. Então, 5 vezes 3, 15. Ó, encontrei. O novo denominador vai ser 15. Pelo método prático, pegamos essa daqui, vamos dividir por 5, que é da primeira fração, e multiplicar por 2, que é o numerador da primeira fração. Ou seja, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Vamos para a segunda fração. Quem é o denominador da segunda? O 3. Quem é o numerador que eu devo multiplicar? 1. Agora eu faço as continhas. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 6 quinzeavos é equivalente a 2 quintos. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 5 quinzeavos é equivalente a 1/3. Eu não mudei a situação. Estou trabalhando com frações que representam a mesma parte do todo. E agora eu vou somar. E o que é somar, como fizemos anteriormente, quando os denominadores são iguais? Vou manter o denominador e somar com os numeradores. 6 mais 5, 11. 11 quinzeavos. Neste caso, não é possível simplificar, porque ela já está na sua forma irredutível. Agora nós temos 7 nonos menos 1/6. 7 nonos menos 1/6. Quem são os denominadores? O 9 e o 6. Eles não são números primos, então você não pode multiplicar. Ah, mas eu poderia trabalhar multiplicando? Pode, só que aí não vai ser o MMC. Vai ser um múltiplo comum.
Não será o menor, mas pode. 9 vezes 6, 54. Ninguém está dizendo que você não pode. Quando são primos, o resultado da multiplicação entre eles será o MMC. Agora, aqui, como 9 e o 6 não são primos, mas você também poderia multiplicar. Mas tente trabalhar com o MMC, o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum. Olha sempre, se você quiser fazer mentalmente, para o maior. Quem é o maior? 9. O 9 é múltiplo do 6. O 9 está na tabuada do 6? Não. Quem é o próximo múltiplo de 9? O 18. O 18 é múltiplo de 6? Ele está na tabuada do 6? Está. Então, ele será o nosso novo denominador. E agora, para encontrar os novos numeradores, como que a gente faz? Dividimos pelo de baixo da primeira e multiplicamos pelo de cima da primeira. Dividimos pelo de baixo da segunda e multiplicamos pelo numerador da segunda. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 7, 14. A nova fração, que é equivalente a 7 nonos, é 14/18. 18 dividido por 6, 3 vezes 1, 3. Agora posso efetuar esta subtração, que envolve frações, porque os denominadores são iguais, mantendo o denominador e trabalhando com os seus numeradores. E 14 menos 3, 11. 11 o quê? 18 avos. Dá para simplificar? Não. Infelizmente, não terá nenhum número que divida o 11 e o 18 ao mesmo tempo. Apenas o número 1, que não vai mudar absolutamente nada, porque qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Mas a título de curiosidade, quando eu tenho 2 ou mais números, e que o maior divisor, o maior número que divide eles ao mesmo tempo for o 1, esses números serão chamados de números primos entre si. Números primos entre si. Não estou dizendo que eles serão números primos, tá bom? Vamos fazer aqui mais uma atividade aqui do Centro de Estudos Matemáticos, aula de número 471. Se você puder se inscrever aí, eu agradeço muito, ficarei muito feliz. E aí você vai acompanhar todas as nossas aulas que a gente tenta postar diariamente, até para auxiliar aí no aprendizado de matemática, essa disciplina que tão surrada, né, tadinho? Todo mundo não gosta de matemática, é uma pena. Vamos encontrar o MMC. De novo, poderia trabalhar com 96, que é o resultado da multiplicação de 8 vezes 12? Pode. Nada impede de você trabalhar. Até vou fazer dessa maneira agora para mostrar para você que é a mesma coisa, para você que tem uma certa dificuldade de encontrar o menor múltiplo comum. Depois eu faço logo abaixo, aplicando o mínimo múltiplo comum. Então, 8 vezes 12 é 96, que é um múltiplo comum. 96 dividido por 8, se 8, olha só, se 8 vezes 12 dá 96, operação inversa. É óbvio que 96 dividido por 8 tem que dar 12. Como 96 dividido por 12... Não, aqui eu falei errado, né? 96 dividido por 8 dá 12. E 96 dividido por 12 dá 8, é óbvio. Então, 96 dividido por 8, 12. 12 vezes 5, 60. Eu faço mentalmente. Agora, claro que você pode armar a conta, né? 96 dividido por 12, 8. E 8 vezes 7, 56. É que os valores vão ficar maiores. E, não sendo repetitivo, fração, sempre o ideal é trabalhar com valores menores. Olha, 60 mais 56, 116. Agora, eu vou dividir por 2 o 116. Vai dar quanto? 58. Vou dividir o 96 por 2. Quanto vai dar? 48. Vou dividir o 58 por 2, quanto que vai dar? 29. Vou dividir o 48 por 2, quanto que vai dar? 24. Então, vai dar 29 quartos. Agora, se você trabalhar com MMC, olha, 5 oitavos mais 7 dozeavos. Olha para o maior, quem é ele? O 12. O 12 é múltiplo de 8?
O 12 está na tabuada do 8, não. Quem é o próximo múltiplo de 12? O 24. O 24 é múltiplo de 8? É, porque 3 vezes 8 é 24. Então, o 24 será o nosso novo denominador. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. 24, que é dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 24 dividido por 12, 2. Vezes 7, 14. Como os denominadores são iguais, vou mantê-lo e vamos somar apenas os numeradores. 15 mais 14, 29. Olha, já chegamos na resposta direta. Trabalhamos com valores menores, não precisamos fazer aqui duas simplificações. Olha, nós obtivemos aqui este resultado, simplificamos e simplificamos. E aqui nós já chegamos no resultado direto. Por isso que o ideal é você trabalhar com o menor múltiplo comum quando estiver adicionando ou subtraindo frações. Vamos agora para mais uma atividade. Já fizemos essa daqui, agora vamos fazer mais uma. Eu tenho, qual que eu fiz aqui? 5/8. Agora eu tenho 1/4 menos 1/8. Posso trabalhar com 32, que é o resultado de 4 vezes 8? Pode, como exemplifiquei no anterior. Mas olha como que é muito mais fácil você trabalhar com MMC. Quem é o maior denominador? O 8. O 8 é múltiplo de 4? Sim, porque 4 vezes 2 é 8. Para encontrar o múltiplo de um número, você pega esse número e multiplica ele pela sequência dos números naturais. Então, 4 vezes 0 é 0. 0 é múltiplo de 4. 4 vezes 1 é 4. 4 é múltiplo de 4. E 4 vezes 2 é 8. 8 é múltiplo de 4. Então, o nosso novo denominador será o 8. E agora, pelo processo prático, vamos dividir pelo denominador da primeira fração e multiplicar pelo seu próprio numerador. Vamos dividir pelo numerador dela e multiplicar pelo seu próprio numerador. 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. 2/8 é equivalente a 1/4. E 8 dividido por 8, 1 vezes 1, 1. Agora, como são iguais, eu vou mantê-lo. 2 menos 1. Trabalho apenas com os numeradores. 2 menos 1, 1. E o 8 permanece. Então, a resposta, que aqui eu posso chamar de diferença o resto, porque é o resultado de uma subtração, de 1/4 menos 1/8, é o próprio 1/8. Continuando aqui na nossa aula, vamos fazer uma que envolva agora 3 frações. 1/3 adicionado a 1/6, não é 1/6, cuidado. A palavra avos sempre será acrescida em frações maiores do que 10, mas que não sejam potências de 10. E depois 1/12. 1/12. Vou criar aqui a mesma situação, olha, estou criando a mesma situação. Quem é o maior denominador? O 12. O 12 é múltiplo de 3? Sim, porque 4 vezes 3 é 12. O 12 é múltiplo do 6? Sim, porque 2 vezes 6 é 12. E é claro que ele é múltiplo dele próprio. Então, o nosso novo denominador será o 12. Eu posso fazer 3 vezes 6, 18, 18 vezes 12. Então, eu vou fazer aqui para você ter ideia. Olha só, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6, 8 e 3, 11. Vai 1, 216. Você poderia trabalhar com o denominador do 216? Poderia. Mas olha quantas divisões você teria que fazer, tá bom? Então, 12 divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Primeira fração. Segunda fração. Divido por 6, multiplico por 1. Frações que têm numeradores 1, elas são chamadas de frações unitárias. Frações que têm numerador igual a 1, elas são chamadas de frações unitárias. Os egípcios só trabalhavam com frações unitárias. Faz tempo, hein? Bem antes de Cristo. 12 dividido por 3, 4. Vezes 1, 4. 4/12 é igual a 1/3. 12 dividido por 6. 2. Vezes 1, 2.
2 dozeavos é equivalente a 1/6. E 12 dividido por 12, 1 vezes 1. Denominadores iguais? Sim. Vou manter o denominador e vou somar os numeradores. 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 dozeavos. Não consigo simplificar. Não consigo simplificar. É bom simplificar quando possível? Sim, é bom porque você está treinando. Mesmo que o enunciado, que ali a pergunta, não solicite na sua forma irredutível, né? Sempre tente simplificar. Se você chegou na resposta correta, suponhamos que você esteja fazendo uma avaliação, você chegou na resposta correta. Ao efetuar a simplificação, você errou. O teu professor não vai dar errado, ele vai considerar aquela sua resposta. Ele percebeu que você tentou, mas você se equivocou. Não tem problema nenhum, tá? Agora, o problema é se você chegou na resposta errada. Mas mesmo assim, ele vai analisar o teu raciocínio. Por isso que é bom sempre deixar todos os cálculos. Por quê? Se você colocar só a resposta e ela estiver errada, infelizmente, o teu professor, a tua professora vai ser obrigado a lhe dar errado. Agora, se você fez todos os cálculos, aí o professor, ao corrigir, vai perceber que até um determinado momento o teu raciocínio estava correto. E aí você cometeu algum equívoco, ele não vai dar totalmente errado, né? Ele vai considerar parte da atividade. E agora, vamos já finalizando essa nossa aula de número 471, estamos trabalhando com adição e subtração de frações, tá? Estamos quase finalizando. Adição e subtração. Então, eu tenho 4/5 mais meio, menos 5/8. Menos 5/8. Quem é o maior dos denominadores? O 8. O 8 é o maior dos denominadores. O 8 é múltiplo de 5? Não, ele é do 2, mas ele não é de 5, ele precisa ser de todos. Qual o próximo múltiplo de 8? O 16. 16 é múltiplo de 5? Não, porque para ser de 5 tem que terminar em 0 ou 5, o único. E jamais um número múltiplo de 8 vai terminar em 5. Os múltiplos de 8 sempre serão pares. Então, nós vamos ter que procurar alguém que termina com 0. Depois do 8, eu tenho 24. Também não me ajuda porque não termina em 0. Depois eu tenho 32. Também não me ajuda. Quem é o próximo? O 40. O 40 é múltiplo do 5 e do 2, porque naturalmente ele é par. Então, o nosso novo MMC vai ser o 40. Aí, se eu trabalhasse com 80, porque 5 vezes 2, 10, 10 vezes 8, 80. Lembra que eu já disse que pode? Agora, para encontrar os novos numeradores, como é que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a primeira fração, vou dividir por 5 e multiplicar por 4. Segunda fração, vou dividir por 2 e multiplicar por 1. E a terceira, vou dividi-la por 8 e vou multiplicá-la por 5. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 4, 32. 40 dividido por 2, 20 vezes 1, 20. Estou encontrando frações equivalentes. 40 dividido por 8, 5 vezes 5, 25. Agora, como todos os denominadores estão iguais, vamos mantê-lo e vamos trabalhar apenas com os numeradores de cada uma delas. Agora, vou manter aqui de novo, né? Sempre é bom fazer passo a passo. 32 vezes 20, 52. Menos 25. E quanto é 52 menos 25? 27, isso mesmo. 27 o quê? 40 avos. Tem como simplificar? Existe algum número diferente de 1 que dá para dividir o 27 e o 40 ao mesmo tempo? Não. Então, a resposta é 27/40 avos. Agora, vamos fazer uma que envolva parênteses. Lembre-se que o parênteses, chamado de sinal associativo, juntamente com o colchete com a chave, eu tenho que fazer primeiro aquilo que está dentro do parênteses.
E dentro do parênteses aqui, nós temos 1/4 menos 1/8. Então, eu tenho que resolver primeiro dentro do parênteses. Esta eu vou copiar. Menos. Dentro do parênteses, quem que eu tenho? O 4 e o 8. E o 8 é o maior. E o 8 é múltiplo de 4. Então, ele vai ser o nosso novo denominador. Ele vai ser o nosso novo denominador. Agora, o que faço? Divido por 4, multiplico por 1. 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. E a outra, naturalmente, como permaneceu o seu próprio denominador, vai ser o seu próprio numerador. Continuando, olha, meio menos. Quanto vai ficar dentro do parênteses? Eu vou manter o denominador e 2 menos 1, 1. Quando você já encontra o resultado que está dentro do parênteses, você pode eliminá-lo. Finalizando, eu tenho aqui agora meio menos 1/8. O 8 é maior e ele é múltiplo do 2, então ele será o nosso denominador. E agora vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 8 dividido por 2, 4 vezes 1, 4. E o outro, naturalmente, permanece. Voltando aqui embaixo, eu tenho 4/8 menos 1/8. Subtração que envolve frações cujos denominadores são iguais, vamos manter e vamos subtrair os numeradores. E 4 menos 1, 3, 3/8. Esta é a resposta desta atividade. E agora eu prometo a última atividade dessa aula de número 471. E você vai perceber agora que são os mesmos elementos da anterior, os mesmos, só que os parênteses estarão posicionados de forma diferente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Agora, o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? Se fosse adição, não mudaria. Se fosse adição, não mudaria, porque eu estaria falando da propriedade associativa, mas a subtração não tem propriedade associativa. Então, cuidado. Às vezes o aluno fala, vai dar o mesmo resultado. Não, daria o mesmo resultado se fosse adição. Você pode até fazer o teste aí depois. Então, vamos resolver dentro do primeiro, aliás, o primeiro parênteses que só tem um. Vamos resolver primeiro no parênteses. Então, o denominador vai ser 4. 4 dividido por 2 vezes 1, que vai dar quanto? 2. E a outra vai permanecer. E este número que aqui está fracionário, vou copiá-lo novamente. Agora, quanto que é 2/4 menos 1/4? Vou manter o denominador, 2 menos 1, 1, e agora vou subtrair, vou tirar dele 1/8. Lembrando que 1/8 é 0,125, ele é menor que 1/4, que é 0,25. Agora, eu tenho o 8 é o maior, ele é múltiplo do 4, e dividido pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. 2/8 é a mesma coisa que 1/4, e este permanece. E voltando aqui, nós temos o quê? 2/8 menos 1/8. E aí eu vou copiar o denominador e trabalhar apenas com os numeradores. 2 menos 1, 1, 1/8. Olha só, aqui deu 1/8. Na anterior deu quanto? Deu 3/8. Claro que vai dar resultados diferentes. Por quê? De novo, por mais que nós tenhamos as mesmas frações, por mais que nós tenhamos subtrações, eu não aplico a propriedade associativa para a subtração. A propriedade, uma característica própria de uma operação matemática, só é aplicável na adição e na multiplicação. Tá bom? Então, desta maneira, nós concluímos aqui a nossa aula de número 471, em que foi falado sobre adição e subtração com frações. Não estude muito poucos dias, hein? Estude pouco todos os dias, não se esqueça, porque estudo
porque educação faz a diferença, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Então, a gente se encontra aí neste mundo virtual, aqui no nosso canal. Todos os dias a gente tenta postar aulas do sexto, sétimo, oitavo, nono. Vou começar a fazer aulas também do ensino médio, tá bom, queridos? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tá? Se você gostou, não se esqueça, hein? Dá uma curtidinha aí que ajuda a gente, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.